Oi, oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso quinto episódio do nosso podcast e hoje trouxemos uma pessoa maravilhosa, a Carla. A Carla vai estar contando a história de vida dela, uma história de vida extraordinária. Tenho certeza que vocês vão se emocionar muito conosco aqui hoje, né, É Pamela? isso aí. E a Carla é uma pessoa muito especial e tem uma história de vida linda para contar, uma história de superação maravilhosa. E hoje ela vai dividir com a gente um pouquinho dessa história. Bem-vinda, Muito Carla. obrigada. Carla, nos conta um pouco como é que começou a sua história. Carla, eu sei que a sua história é uma história assim sensacional, uma história de superação, né? E eu sei que isso veio de momentos que você adquiriu isso de momentos, né, no seu passado que te trouxe para ter forças. Conta pra gente quem foram as pessoas que foram os pilares na sua vida para te dar essa força. Quem foram aquelas pessoas que estiveram ao seu lado, que te deram essa força para que você conseguisse ter toda essa história de superação que você teve? Eu acho que, assim, não só as pessoas, né? Mas a pessoa principal, que foi minha mãe. Minha mãe, ela foi minha mãe e meu pai, né? Eu fui abandonada pelo meu pai aos 5 anos de idade e é uma cena que me marca muito. Quando criança, eu lembro até hoje o dia que ele foi embora, ele me levou pra numa loja de disco, na época era disco, gente, eu sou velha. aí eu Aí eu lembro que eu tinha 5 para 6 anos e ele me comprou um disco das Chiquititas. E aí ele me deu como se fosse um presente maravilhoso e eu não vi mais ele. Ele simplesmente foi embora. E na época eu era criança, não entendia o porquê, nem como, nem simplesmente uma pessoa que era importante para mim sumiu na minha vida. E isso foi muito difícil para minha história, porque eu morava com a minha mãe e meus 2 irmãos, então eu era a única mulher a filha mulher, né? E queira ou não, a mulher sempre quer muito a presença do pai, né? Ela sempre quer muito aquela presença masculina para você ter assim uma orientação. E isso foi muito difícil para mim. Então, assim, é uma parte da minha história que eu vejo que muita coisa que aconteceu na minha história, hoje analisando, foi por causa da ausência do meu pai. Então, quando eu soube que meu pai morreu, eu não senti a morte dele. E muita gente falou assim: nossa, como ela é cruel, o pai dela morreu. As pessoas adoram julgar, né? Eu lembro como se fosse hoje, assim, o dia que me falaram da morte do meu pai, eu estava na feira aqui, na Samambaia mesmo, e aí uma colega minha que é casada com o primo de parte de pai, que eu não conheço, minha família é de parte de pai, chegou pra mim e falou assim: olha, seu pai faleceu. E eu falei: obrigada pela informação, sinto muito por isso e tudo mais. E aí ela tava com vários amigos e todo mundo ficou: nossa, menina cruel, soube que o pai morreu. Mas as pessoas não entendem que ele morreu há muito tempo atrás, porque mesmo depois que ele foi embora, a minha adolescência foi toda minha mãe me arrastando para ir encontrar ele. A gente achava o endereço dele e meses depois ele mudava de novo sem deixar endereço, até que o dia que eu falei assim: não, basta, chega. Aquele dia ali eu chorei, aquele dia ali ele morreu. Então, assim, muitas vezes as pessoas não precisam morrer para poder morrer na nossa vida. Sim. Entendeu? E a partir dali eu comecei a construir de verdade a minha vida sem o meu pai. E aí eu entendi que a minha mãe era minha mãe e meu pai. Sabe? E foi bem difícil para mim, porque desde cedo eu tive que lutar, eu tive que trabalhar. Com 7, 8 anos de idade, eu vendia din-din, eu ia pro Ceasa. Tanto que quando eu comecei a trabalhar, que eu estava formada, aquilo para mim foi super. Eu lembro que uma vez eu tava num restaurante, acho que todo mundo, a galera e tudo mais, lá no CIA, e eu olhava ali pro Ceasa, eu chorei muito. A Daiane falou: Carla, o que foi? Eu falei assim: eu saí dali, entendeu? Eu saí dali, eu vendia din-din ali, eu pegava verduras e frutas ali. Então, de saber que, apesar da ausência do meu pai, eu consegui me formar, eu consegui ter uma estrutura, e isso pra mim foi demais, sabe? Desculpa. Que é isso, fica à vontade, pega o lencinho. Fica à vontade, aqui é assim mesmo. E então, assim, eu comecei já falando do meu pai, que era uma coisa que eu não queria ter falado, mas
queira ou não, faz parte da minha história, de quem eu sou, né? Então, assim, é isso. Basicamente, assim, a minha infância, o que me marcou mais foi essa questão, né? Eu acho que o momento que mais me marca na minha infância foi a ausência do meu pai, o jeito que ele se despediu, o jeito que ele foi embora. E é isso. E aí, depois que o seu pai foi embora, aí você e sua mãe tiveram que, né, se adaptar a essa vida sem o seu pai. Você foi trabalhar muito pequena. E como que era o relacionamento seu com sua mãe? A minha mãe sempre foi um ser humano magnífico, sabe? Por mais que ela era brigona, por mais que ela, às vezes, tinha muito medo, assim, da gente se arriscar. Quando eu fui fazer faculdade mesmo, ela falou, pra que você vai começar se você não vai conseguir terminar? A gente não vai conseguir pagar. Então, ela tinha muito medo. Então, hoje eu entendo que, às vezes, não é porque ela não me apoiava. Porque eu sempre gritava muito, você nunca apoia o que eu quero fazer, você nunca... Mas o medo que ela tinha da gente fracassar, ela preferia, assim, na história dela, do jeito que ela foi criada, porque minha mãe veio da Bahia pra cá também adolescente. Ela trabalhava na Bahia em casa de família para ganhar um sabonete para tomar um banho. Então, assim, às vezes, quando sobrava, um prato de comida. Então, a vida dela lá era muito difícil. Quando ela veio para cá, ela falava assim que, no começo, ela veio sem saber onde morar e dormia na rua, nos papelões da vida, entendeu? Então, assim, ela trabalhava a semana toda na casa de família e no final de semana não tinha para onde ir. Dormia onde? Na rua. Nossa. Então, ela tem uma história muito difícil. E na época, a gente é adolescente, a gente às vezes não entende. Falava, você não me apoia e tudo mais. E depois que ela faleceu, assim, eu comecei a entender ela muito melhor. Entendeu? Porque eu vi que ela tinha medo que eu me frustrasse da forma que ela se frustrou em tantas coisas que ela tentou e não conseguiu. Sabe? E minha mãe, ela foi o meu alicerce. Tanto que quando ela morreu, parece que o meu chão sumiu, porque eu achava que a minha mãe era eterna, né? Eu achava que ela nunca ia morrer. Então, quando ela morreu, o chão sumiu e eu me vi, assim, incapaz de tudo. E eu acho que isso também foi uma das coisas que me fez me apegar muito ao meu ex-marido, Daniel. Porque eu achava que ele era a minha única família naquele momento. Ele me apoiou muito, né, nesse momento, por mais que, assim, várias outras coisas aconteceram. Ele me apoiou muito e eu nunca vou poder pagar o que ele fez pela minha mãe. Porque quando minha mãe teve uma morte muito linda. Ela um dia acordou, tomou banho, sentou na cama para se vestir e morreu. Nossa. Então a gente já encontrou ela com as pernas assim, como se ela tivesse deitado para trás. E ela estava com um ar assim de muito, tô dormindo. E ela morreu de manhã e os vizinhos acharam estranho, porque ela sempre saía, sempre, né, levava os cachorrinhos dela para passear e tudo mais. Então, o Daniel foi muito lindo nessa parte, sabe? Porque ele deitou na cama com a minha mãe, ele chorou, ele pegava no pulso dela e falava, ela tá viva, porque ainda tinha pulsação. Ele me ajudou a colocar ela no saco, porque veio só uma pessoa para remover o corpo e o rapaz não dava conta, porque minha mãe era gordinha. Então, eu e Daniel teve que levar a minha mãe até o camburão. O camburão não, como é que fala? O carro do ML. E aí, então, assim, ele foi muito bom pra mim nessa parte da minha recuperação também, porque quando ele via que eu ia chorar, ele chorava antes de mim, entendeu? Então, foi muito difícil a morte da minha mãe, porque ela era meu alicerce, ela era minha base. E eu passei por muita dificuldade, assim, de pensar assim, como eu vou viver sem a minha mãe, né? Então, eu tive que passar por muitas, assim, experiências espirituais mesmo, para poder perceber que eu conseguiria, né? E, assim, um detalhe dessa minha história que foi muito difícil é porque a minha mãe era acumuladora. E enquanto eu morava lá, eu não entendia a síndrome de Diógenes, eu não entendia e eu não aceitava. Então, eu jogava as coisas dela fora, entendeu? Então, e é muito engraçado o acumulador, porque ele pode ter 1000 coisas. Você tira um talher e fala, cadê meu talher que tava aqui? Sabe tudo. Entendeu? E dói aquilo pra ela. Então, quando eu comecei a entender que se eu tirasse esse talher, eu estaria machucando e ferindo ela, eu comecei a entender ela melhor.
E quando eu comecei a namorar com o Daniel foi a primeira pessoa que entrou dentro da minha casa. Então, eu tive que me preparar espiritualmente. Olha, minha mãe é acumuladora e eu já morava naquilo. E eu tentava deixar a casa mais ou menos de uma forma que fosse convivível. Mas quando eu fui embora e o meu padrasto morreu, ficou só praticamente assim, o corredor de passar na sala. Quando a gente entrou lá, meu Deus, a gente ficou, como é que a gente vai tirar isso tudo daqui? E aí o meu irmão na época falava assim, vamos chamar o pessoal do governo, eles levam tudo. Eu falei, não, porque isso aqui era minha mãe era isso aqui. Então eu tive o zelo de separar as roupas para doar, brinquedos, eu lembro que eu peguei mais de 10 sacos de boneca, brinquedo, carrinho. Nossa. Então tem um pessoal da Pastoral da Sopa, a gente doou para eles. Então, assim, foi uma parte muito difícil. Então, não foi só a morte da minha mãe, entendeu? Não foi só, assim, ela morreu, enterrou e acabou. Não. A gente levou, assim, acho que uns 2 meses para tirar tudo. E aí, a gente analisou, tirou o que era de lixo, comida. Gente, acho que se tivesse um apocalipse zumbi, o povo tava feito lá em casa, quem encontrasse. Porque tinha muita comida. Ela comprava feijão e colocava nos potes. Que nem esses sobreviventes mesmo. Eu vejo, hoje no Instagram, eu vejo o pessoal falando, conserve arroz e feijão nos potes. Eu falei, minha mãe fazia isso aí. Não teria problema, Não né? teria problema. Ninguém passaria fome. Então, assim, foi um momento muito difícil que eu tive que superar também. E tudo isso é amadurecimento. Eu me recordo que eu não tive muito, assim, infância. As pessoas falarem assim, você teve uma infância legal. Eu nunca tive isso, porque minha família também sempre teve a questão do alcoolismo dentro da minha casa. E aí, quando minha mãe morreu, por mais que eu estava muito triste, por mais que eu sofri, eu meio que respirei um pouco. Porque eu vivi em função de proteger a minha família. Eu, quando era adolescente, eu não ia para uma festa, porque eu ficava, se eu chegar em casa à noite e aconteceu alguma coisa. Porque minha mãe, quando eu tinha 12 anos de idade, mais ou menos, ela vindo de uma festa, um sofá estava pegando fogo, ela correndo do meu padrasto, ela se jogou. Então, ela tinha as pernas queimadas do joelho para baixo. E eu morria de medo. E a minha ligação com a minha mãe sempre foi tão forte mesmo, que eu acordei de madrugada na hora que ela pegou fogo. Eu senti, eu acordei. Que eu olhei no relógio, o horário, e aí eu fiquei, minha mãe não chegou. E aí eu não dormi mais. Quando eu fiquei sabendo no outro dia, a minha vizinha falou assim, não, foi por volta de tal horas que aconteceu. Aí eu falei, foi na hora que eu acordei. Então, eu sentia. Quando, às vezes, eu estava trabalhando, que eu sentia aquela dor, eu falei, minha mãe está bebendo hoje. E isso tudo me incomodou muito, e por isso hoje eu não bebo, né? Eu não bebo porque eu não quero passar esse trauma pra ninguém. Porque eu sofri demais, assim. Minha mãe, ela bebia, ela queria se jogar na BR, às vezes. Então, Carla, esse episódio dela tá vindo e se queimar, explica direitinho pra gente. Ela estava embriagada, sim, voltando de uma festa e tinha um sofá pegando fogo no meio da rua? Explica direitinho pra gente como aconteceu esse episódio. A minha vizinha, ela decidiu queimar um sofá de madrugada. Ela, vou queimar esse sofá. Pra se livrar. Aí ela colocou o sofá em pé. A minha mãe vinha de uma festa com meu padrasto, eles tiveram uma discussão. Eu não me recordo por quê. E aí ela veio correndo, olhando pra trás pra ver se ele tava vindo. E aí ela não viu e se jogou no sofá. Esbarrou. Aí ela entrou no sofá e caiu do outro lado. E ficou com as pernas presas no sofá. Aí o pessoal que tava queimando o sofá viu, né? Estavam dentro de casa, viu o que tinha acontecido e tiraram ela. Mas aí ela teve queimadura de 1º e 2º grau. Então ela ficou muito tempo internada e depois também foi para casa, teve que fazer os cuidados paliativos. E ela não tinha ninguém, era só eu. Então eu cresci muito cedo. Eu tive que. Às vezes tinha gente que falava assim, você é a mãe da sua mãe. É porque a sua mãe, pelo que eu entendi, além dela ser acumuladora, ela também era alcoólatra. Sim, só que aí nessa época a minha mãe ainda não acumulava. Nessa época Ela só bebia. Ela começou a acumular porque ela teve uma gravidez quando ela tinha 42, 43 anos, ela teve uma gravidez tardia. E aí o bebê dela morreu ao nascer. Então foi outro momento muito difícil da nossa história.
Porque a gente estava se preparando para uma alegria e veio uma tristeza, de repente. E a única coisa que foi jogada fora do bebê foi... Jogada fora não, que a gente deu, foi o berço. Porque antes dela chegar, a gente desmontou já o berço e a gente já doou. Só que a gente também não sabia que ela ia se tornar acumuladora. Mas depois disso, ela não guardou nada. Quando ela faleceu, eu encontrei um monte de roupa do bebê. Um monte que ela guardava. E aí tudo ela falava, né? Não vou jogar isso aqui fora não, que um dia a gente vai precisar. E realmente, quando acontecia alguma coisa que a gente precisava, ela, tá vendo, precisava. Então, é muito, assim, eu acho muito lindo, porque depois eu pesquisando, as melhores pessoas sofrem da síndrome de Diógenes. Não tem uma pessoa, tipo assim, essa pessoa é ruim e ela tá sofrendo da síndrome de Diógenes. Não, quem realmente é muito bom e acontece algo muito triste. E aí minha mãe começou a acumular, aí depois que o meu irmão de 29 anos faleceu, aí a coisa ficou feia, aí começou a ser sério. E aí começou as brigas entre eu e ela, porque eu falava, joga isso fora, e ela, não. E ela chorava e eu não entendia. Porque realmente para a pessoa que é acumuladora é uma dor, é como se estivesse perdendo um pedaço do corpo, né, dela, é o emocional, né? A pessoa ela se apega muito àqueles objetos. Isso é para transferir uma dor interna, né? Transfere aquela dor, aquele sentimento para aquele objeto. Não só com relação às perdas que ela teve do seu irmão, dos seus irmãos, aliás, né, que era a gravidez, e o outro seu irmão que já era adulto, mas também coisas do passado, desde a infância dela. Ela falou que ela teve uma infância muito pobre, né? Então, assim, aquela falta que ela tinha, porque ela trabalhava numa residência, né, como doméstica, em troca de um sabonete. Então, ela sentia aquela falta. Então, quando ela teve a oportunidade de ter, ela teve e guardava e acumulava ali, porque ela estava suprindo uma falta que ela teve também na época que ela era, né, de uma situação que não era tão abastada, né? Sim. Eu lembro que eu até tentei conseguir psicólogos para ela e tudo mais, mas aí o meu irmão também tinha uma cabeça boa, esse que sobreviveu, né, que é vivo até hoje. Ele chegou pra ela e falou assim, mãe, a Carla disse que a senhora é doida, que a senhora precisa de tratamento. E aí ela ficou chateada comigo um bom tempo por causa disso. Mas eu nunca deixei, né? Eu sempre... Tanto que eu fiz questão de comprar meu apartamento perto dela, pra eu estar perto dela. E, assim, é muito difícil. Mas quando eu comecei a compreender, muitas vezes as pessoas falavam, como é que você deixa sua mãe acumular tanta coisa? Planta, gente... que era de planta. Eu fiz muita doação de planta. À frente da casa, os meus amigos, quando iam me deixar, falavam assim, nossa, tu mora na floresta, né? Tipo, no começo eu tinha, assim, aquela vergonha, aquela coisa. Depois eu falei, não, é porque minha mãe gosta mesmo, ela é assim. E quando você começa a entender a necessidade do outro e começa a ver que o outro não é uma simples, assim... como se eu vou dizer, tipo uma birra, uma mania, é uma doença, é uma necessidade, você começa a ver que você tem que permitir, né? Eu lembro que o Daniel falava assim, Carla, eu não entendo por que a gente não entra lá um dia que ela não estiver lá e joga tudo fora. Porque eu falei, eu vou matar minha mãe. Porque a dor que um acumulador sente é imensa, entendeu? É como se ela estivesse perdendo de novo os filhos. Então, eu não ia fazer isso com ela. Hein, Pamela? Na fala da Carla, ela fala assim que o irmão dela chegou a falar para a mãe dela, olha, a Carla quis que a mãe fizesse terapia e o irmão chegou e falou assim, mãe, a Carla tá falando que você é louca, que você é doida. A gente, antigamente, e até hoje em dia ainda tem algumas pessoas, né, Pamela, que pensam assim, que a terapia, que você procurar ajuda profissional é coisa para doido. E não é, né? Sim. É a ignorância, né, das pessoas. E assim, eu achei tão bonito o carinho, né, que você, em todo momento, assim, eu senti na sua fala, assim, um toque tão carinhoso, porque a gente não dá nem para ter ideia do que é conviver com uma pessoa acumuladora, porque realmente deve ser algo muito difícil, porque a nossa casa é o nosso momento ali de descanso, né? É o nosso momento ali onde a gente quer
ter o maior prazer possível, né? E aí você está num lugar onde você não consegue descansar, onde você se encontra ali num ambiente conturbado, com muitas coisas, às vezes você não consegue nem andar, como você disse que tinha só um corredor, e você sabia lidar com aquela situação, porque você sabia que aquilo machucava sua mãe, e ter aquele carinho, ter aquele zelo, ter aquela compreensão. Sensibilidade, né? Realmente é algo que não é fácil, não é fácil. E deixa eu te perguntar uma coisa, ela chegou a fazer algum tipo de tratamento? Vocês conseguiram algum tipo de tratamento para ela ou não? Não, na época eu fui no CAPS, né? E aí eu pedi mesmo meu irmão falando isso, aí passou um tempo. Quando o meu padrasto faleceu, que ela ficou realmente sozinha, aí eu falei, não, agora eu vou ter que procurar, né? Aí eu fui no CAPS e pedi pra eles fazerem, tipo, irem lá falando que tava fazendo uma pesquisa, que não sei o quê, pra tentar sondar, ver se eles conseguiam chegar até ela. Na hora que a moça começou a falar e tudo mais, ela... Você é daqueles médicos de doido, né? Eu não quero saber de vocês, não. Eu não quero saber de vocês, não. Pode ir embora da minha casa. E ela botou eles pra fora. E a psicóloga falou assim, olha, infelizmente, como ela não quer, ela não deu abertura, a gente não vai conseguir. Mas até o final, eu fiquei tentava conversar com ela, tentava falar pra ela que, mãe, não, essa muralha que você está construindo de coisas não vai te proteger das perdas, não vai te proteger das coisas do mundo, porque, infelizmente, quando a senhora sair... E eu dou graças a Deus, assim, porque ela era uma acumuladora que ela saía, ela andava de bicicleta, ela ia comprar as coisas dela, entendeu? Ela era muito vaidosa. O que tinha de bijuteria, de batom, vocês não têm noção, não, gente. Era muita coisa. Dava pra montar uma loja. Não. De tanta coisa que tinha. Mas ela tinha esse lado. Eu percebi que ela não queria ser daquele jeito. Entendeu? Porque tem um acumulador que ele se fecha, que ele não sai nem na rua mais. Né? O medo do acumulador é tão grande que ele não sai. Então, eu pesquisando sobre isso, eu falava, nossa, minha mãe é muito tranquila ainda, porque ela sai, ela ia pra minha casa. Nos últimos meses, eu tive a oportunidade de assistir séries com ela, que é coisa que eu jamais pensei que eu ia fazer, entendeu? Olha só. Então, assim, eu assisti séries com ela, eu vi ela indo pra igreja. Parecia que ela tava realmente, assim, já se preparando. E uma coisa que eu acho bonita na morte da minha mãe é que ela falou assim, eu não quero viver pra ficar dependendo de ninguém. No dia que Deus falar assim, você vai ficar inválida, eu já peço logo a Deus, deixa eu morrer no meu cantinho. E ela morreu exatamente do jeito que ela queria. Olha só. Então, no começo, quando eu não aceitava, que eu falava, não, Deus, por quê? Eu precisava disso. Porque uma coisa que também me traumatiza, que eu vou contar mais pra frente, eu não pude dar pra minha mãe. Então, assim, era uma coisa que ela falava pra mim muito, né? E eu falava, Deus, não é o momento. Não é o momento, eu ainda preciso construir isso com a minha mãe. Não é o momento, Deus, por que você permitiu isso? Então, eu fiquei muito triste com Deus. Então, houve uma quebra de um elo com Deus, que era uma coisa que eu sempre tive uma ligação muito forte, e eu me senti muito sozinha. E eu não aceitava, eu falava, Deus, eu não aceito. Por que que teve que ser dessa forma? Porque o Senhor não esperou mais uns anos, quem sabe? E aí... eu fiquei muito triste, né, com isso. Então, foi muito difícil eu aceitar. Mas depois, eu num retiro da igreja e tudo mais, me foi revelado, né? Eu não sei, assim, se todo mundo acredita, mas um pregador que estava, ele chegou e soprou no meu ouvido e falou assim, você teve uma perda de uma pessoa essencial na sua vida. E eu falo, tô me arrepiando. E você acha que não foi o momento certo. Olha só. Mas foi o momento certo. Foi do jeito que ela queria. Lembre-se que foi do jeito que ela queria. E aquilo veio assim, grande no meu coração, porque eu lembrava das frases que ela falava, eu quero morrer na minha casa do meu jeito. Não quero depender de ninguém. Não quero ficar inválida. Então, assim, minha mãe estava super saudável. Ela tinha diabetes, não controlava direito. O médico já tinha falado pra ela que se ela continuasse bebendo ia acontecer uma coisa dela. Então ela já estava um tempo tinha parado de beber, uns meses, e ela achou que era suficiente e decidiu tomar uma cerveja com a amiga dela. Então ela tomou uma caixinha de cerveja com essa amiga dela e no outro dia ela morreu.
tranquila na casa dela, tomou o banho dela, não precisou morrer suja, que ela era muito vaidosa, cheia de pulseira, cheia de trem. Então ela morreu do jeitinho que ela queria. E aí quando eu percebi isso veio um conforto muito grande no meu coração. Ela não morreu atropelada, não deram tiro. Então foi feito na hora que Deus queria e na hora que ela pediu a Deus, do jeito que ela pediu a Deus. Então é muito lindo isso, você pedir a Deus com os detalhes as coisas que você quer. Que Deus ele vai trabalhar naquela delicadeza, naquela perfeição. E é isso. Nossa, que história forte, né? Muito forte. É uma história, assim, que deixa a gente sem fôlego, né? Uma história de vida, assim, emocionante. E agora, Carla, me fala um pouquinho sobre a Carla. A Carla, que é essa mulher maravilhosa, que cresceu, né, nesse ambiente todo conturbado, que tinha essa ligação. E assim, igual a Pamela falou, foi incrível essa sensibilidade que você teve de perceber que essa questão da sua mãe do acúmulo, ela era um reflexo da vida emocional dela, e você lidar com isso com tanto amor, com tanta paciência, porque é muito raro, igual você mesmo citou com seu irmão, vamos lá, vamos tirar tudo, e você entender que aquilo seria muito dolorido para ela, de fazer algo tão abrupto, né? E você teve essa sensibilidade. Mas me conta mais um pouco sobre você. Você, a Carla, a menina que cresceu nesse ambiente, que se tornou uma adolescente, a mulher. Nos fala um pouquinho da sua vida, o que aconteceu com você para você chegar hoje e ser essa mulher maravilhosa, né? Que é uma confeiteira de mão cheia, né? Uma mulher cheia de alegria, cheia de vida, que onde você chega o ambiente que fica colorido, fica alegre. Nos conta, né, Pamela, um pouco mais sobre a sua história. Então, eu cresci nesse ambiente, né, meio conturbado, mas eu sempre fui muito feliz, né? Eu sempre fui muito alegre. Eu já trabalhei com a Pamela, né? Então ela sabe que eu sou muito faladeira, o pessoal já percebeu. E sempre fui muito alegre, sempre fui muito de bem com a vida, amo dançar. E assim, eu acho que o meu maior ponto forte, eu sempre falo isso, é porque eu sou muito justa. E às vezes isso me atrapalha um pouco. Porque se eu ver alguma injustiça, eu vou lá e eu enfrento e tudo mais. E às vezes eu fico prejudicada na história. Referente a isso, né? Eu lembro que uma vez eu comecei um tratamento com a psicóloga e ela falou assim, agora fale de você. Fez a mesma pergunta que você fez. E aí eu comecei a falar. Ela, não, agora fale de você. Aí eu falei de mim. Ela, não, você falou quem você é para as pessoas. Quem você é para você. Eu percebi que eu não era nada para mim. Que eu vivia em função de ser amiga de fulano, ser filha da minha mãe, ser irmã do meu irmão. Eu comecei a pensar realmente. E quando eu comecei a namorar com o Daniel, ele falou assim, se olha no espelho. Porque eu sempre tive um complexo muito grande de não me achar bonita, de não me achar suficiente. E ele falou assim, você vai fazer um tratamento. E aí você vai se olhar no espelho e você vai falar, eu sou linda, eu sou foda, eu consigo. É isso aí. E aí, quando eu comecei a entender isso e ver que outras pessoas me viam dessa forma, eu comecei a falar, eu sou suficiente sim. Muito bem. Eu vou conseguir sim. E eu olhei para minha história e vi que eu construí muitas coisas, né? Eu, vindo de uma família que o pessoal nem não estudou, porque meus irmãos nem terminaram o ensino fundamental, né? Assim, minha mãe também não tinha estudo, meu pai também não tinha. Hoje, mesmo não atuando na minha área, eu sou muito feliz por eu ter estudado, né? Você é formada em que área mesmo? Eu sou formada em rede de computadores. Olha só. Né? Eu tenho também vários cursos técnicos, né? Eu tenho um técnico em administração, técnico em sistemas, né? E eu tenho uma especialização de redes. E trabalho com confeitaria. Mas assim, eu caí meio que de paraquedas na confeitaria, né? Mas eu sou uma pessoa que, entrando no assunto do que eu queria fazer com a minha mãe, eu sempre quis ser mãe. Eu acho que isso me frustrou também como pessoa e me identificar quem eu sou. E é uma coisa que eu tenho aceitado depois da morte da minha mãe, depois da minha separação. Eu tenho aceitado isso.
Talvez eu nunca seja mãe, talvez eu seja. Então, não sei. Mas é uma coisa que hoje eu aceito. Antes eu não aceitava. Então, é muito difícil falar assim, quem é você? Porque eu sou várias coisas, né? Hoje eu falo que eu sou multifuncional. Então, assim, eu sou alegre, mas às vezes eu tô triste. Eu sou uma pessoa de bem com a vida, que sou amiga, sou parceira. Mas também quando eu vejo que a pessoa não está mais somando comigo, eu também sou aquela pessoa que não me importo mais, porque eu me importava demais. Então, hoje eu vejo que eu sou feliz. Eu tô no pior e no melhor momento da minha vida. Porque eu me separei, como eu falei, há um ano, né, pra vocês anteriormente do podcast. E assim, eu tenho muitas dívidas, tenho vários processos, mas eu tô feliz. Eu tô bem. Quando eu deito na minha cama, assim, eu tinha muito medo, eu sofri muito quando eu me separei. Eu tinha muito medo de ficar sozinha comigo mesma. E aí eu via as pessoas falando assim, você tem que se amar. Você tem que gostar de você. Eu falava, gente, isso é tão clichê, como é que a pessoa vai se amar? Né? A gente já se ama. Pra mim, eu já me amava. Então, hoje eu me olho no espelho e falo, nossa, você tá bonita. Então, eu tô aprendendo. É a primeira vez que eu tô morando sozinha. Então, eu tô aprendendo a gostar de mim, a falar comigo mesma, né? Que às vezes eu dou bronca em mim mesma, e eu fico, meu Deus, você é louca. Aí hoje eu tô falando comigo, brigando comigo, e tá tudo bem, gente, tá tudo bem, não é uma coisa normal. E, então, assim, eu concluo dizendo que hoje eu sou a Carla. Isso aí, que bom. Muito legal, Carla. É sensacional, assim, ver que você conseguiu sair, né, você saiu de um relacionamento, você está passando por um processo ali de amadurecimento, porque o divórcio a gente sabe que não é algo fácil, né? Ele é um momento ali na vida da gente que realmente, eu lembro que quando eu me separei também, eu fiquei naquela assim, eu falei assim, nossa, meu Deus, será que um dia eu vou achar alguém assim, será que eu ainda vou ter alguém na minha vida? Eu acho que isso a gente se questiona, né? Quando a gente passa por um momento como esse, eu acho que deve ser normal, né? Se questionar, né? E eu acho que essa busca que você teve de você tentar se reencontrar, se redescobrir, eu acho sensacional isso, né? Conta pra gente como é que tem sido essa busca, assim, como é que tem sido reencontrar a Carla? Você falou pra gente também que você sempre foi uma pessoa que sempre foi muito pelos outros, né? E aí agora você está vivendo um pouco por você. Então conta pra gente o que você tem achado dessa fase, assim? Como é que tem sido pra você essa descoberta? Então, eu começo com a frase que é o próprio primeiro mandamento de Cristo, né? E eu não entendi isso até eu me separar. Porque lá no primeiro mandamento fala, amai ao próximo como a ti mesmo. E dentro do meu casamento, eu percebi que eu amava muito o Daniel e não me amava. E aí eu fui me anulando, e eu me perdi, né? E eu me perdi nesse processo. Quando o Daniel decidiu ir embora, eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Porque como eu falei pra vocês, a minha vida toda foi cuidar dos outros. Primeiro com a minha família, depois casei com o Daniel. Quando minha mãe estava viva ainda com o Daniel, minha família, meu padrasto e tudo mais. E quando eu me vi sozinha dentro daquela casa, foi um choque. Então eu tive várias crises de ansiedade. Eu entrei em pânico várias vezes. Às vezes a minha mente estava tão limpa e o meu corpo não respondia. Eu passei dias sem sair pra fora, entendeu? Então, assim... E aí eu fui percebendo que naquele momento era só eu e eu. E eu entendi também que isso não significa que eu não tenha amigos. Isso não significa que eu não tenha pessoas que gostem de mim. Eu comecei a entender que para uma pessoa ser minha amiga, ela não precisa estar comigo no meu pior. Entendeu? Porque, às vezes, o inimigo, as circunstâncias, eu não sei, vai afastar as pessoas de você. Porque você precisa passar por aquele processo. Você precisa estar sozinha. E quando eu me separei, meses depois eu adoeci.
eu tive uma infecção generalizada e eu quase morri. Nossa. Então, eu fiquei fazendo tratamento, vários 21 dias de tratamento, e não dava certo. E aí eu fiquei, Senhor, será que eu vou morrer? Será que está chegando a minha hora? Nossa. E isso foi muito reflexivo para mim. Então, foram dias que eu pensei muito. E nisso tudo também vinha a saudade, a falta, porque você está 10 anos com uma pessoa, você vive com aquela pessoa, e de repente aquela pessoa não está mais ali. Foi como meio que uma morte, né? Porque como ele também não ficou aqui, porque talvez se ele tivesse ficado aqui, a gente teria se visto em um momento ou outro. Então, como ele foi embora para outro estado, que eu acho que também foi melhor, porque talvez a gente ainda estaria naquela de volta, não sei o quê, que era uma coisa que eu não queria. Então, eu me vi totalmente só na minha vida e doente. Completando esses 21 dias, eu não estava trabalhando direito. E a gente que é empreendedor, se você não trabalha, você não tem. Aí eu já me separei adotando as dívidas. E eu me vi naquela situação. E agora? Meu gigante estava muito grande. A pressão em cima de mim estava muito grande. Cara, tu tem que trabalhar, mas tu não dá conta. Como é que tu vai fazer? E eu fiquei assim, acho que foi um dos piores momentos da minha vida, além da morte da minha mãe. Porque eu falei, o que eu vou fazer? E aí eu falei, você vai viver um dia de cada vez. E eu percebi isso quando eu fui internada. Eu me internei. Tinha uma menina que ela tinha tentado... Ela mal ficava acordada do meu lado. Ela dormia muito. E teve um dia que ela teve uma crise de pânico lá, uma crise de ansiedade, não sei dizer como. E as enfermeiras não se importam. Na rede pública, elas não se importam. Deixa lá. Daqui a pouco a gente dá um remédio, ela dorme de novo. E aí eu fui conversar com ela e tudo mais. E aí ela falando da história dela, por final, assim, concluindo a história dela, o marido dela, ele era muito possessivo. E como ela quis separar, ele tirou tudo dela. Ele tirou o emprego, ele tirou os filhos, ele tirou tudo dela. E ela se viu sozinha. E aí ela... que os filhos dela foi pra adoção, ele nem quis ficar com as crianças. Então, assim... E aí ela falou que começou... Enfim, a vida dela chegou ao fundo, né? Do poço. E aí eu falando pra ela assim... Você não tem que ver o seu gigante. Você tem que ver a pedrinha que você tem. E você tem que matar um problema por vez. E aquilo falou assim, cara, tu não falou isso pra você falou isso pra você. Você falou isso pra você. Eu conversando com ela, eu falei assim, olha, primeiro você tem que se reabilitar. Arrumar a sua vida primeiro. Depois, quando você estiver estruturada, com um lugar pra você morar, procura, né, recuperar seus filhos e tudo mais. Vai um passinho por vez. Aí depois eu me toquei e falei, Carla, é um passinho por vez. Não precisa. Então, às vezes, o outro, ele te ajuda até nisso. Porque você vai tentar ajudar o outro e você vê que aquilo se encaixa pra você. E eu não via, assim. Eu falava só assim, meu Deus, como é que eu vou pagar tanta coisa? Como é que vai dar tudo certo nisso? E aí vinha aquele desespero. E foi aí que eu comecei a adotar de novo a gratidão na minha vida. Que eu percebi que eu não exercia mais a gratidão. E aí eu comecei, Senhor, obrigado por eu estar aqui. Obrigada por... Se eu morrer aqui, obrigada. E Deus, ele é muito carinhoso comigo. Gente, eu não mereço, mas ele é muito carinhoso comigo. Porque entrou lá também um rapaz, num dia que eu estava internada, eu lembro como se fosse hoje. Porque quando eu fui internar, eu fiquei com muito medo. E eu chorei muito, porque eu senti que eu ia lá. Sabe quando vem... Não sei se vocês já sentiram isso, mas aquela sensação enorme que você não pode entrar naquele lugar porque você não vai sair daquele lugar. E foi isso que eu senti. E eu chorei muito, chorei muito. E eu era para ter sido internada na sexta, só que eu tinha encomenda no final de semana. E a confeiteira, ela não deixa o cliente na mão. E eu falei para a doutora, eu falei, não vou ser internada, eu vou atender meus clientes. Ela, você não vai atender clientes, você não tem condições. Eu falei, tô bem fisicamente, porque fisicamente eu estava bem, mas por dentro meus órgãos estavam todos inchados. Nossa. Então, assim, por dentro eu não estava bem. Aí eu fui para casa, assinei o termo lá, saí, fui para casa, atendi meus clientes e voltei. E nisso, na noite, assim, anterior, eu tive que tomar remédio para dormir pela primeira vez, porque eu não conseguia dormir, eu chorava muito. Foi uma ansiedade, assim, um medo de morrer muito grande. Então, no segundo dia que eu tava lá, que eu vi as pessoas indo embora, que entravam piores do que eu, teve uma moça que eu tive que ajudar a dar banho, porque, como eu falei pra vocês, eu sou a pessoa que ajuda todo mundo.
Então, lá dentro, é muito triste, gente, o atendimento público é muito triste, porque as enfermeiras, infelizmente, não dão conta, né? Então, vai muita gente que desmemoriado, vai muito senhorzinho, que às vezes fica perdido. Então, eu saía catando os vovozinhos, você senta aqui, que não sei o quê, ia conversar com todo mundo. E aí todo mundo fala, cara, tu não é doente não, moço, tu tá aqui de assistente social. Então, quando eu via que as pessoas que chegavam pior do que eu saíam, eu falava, meu Deus, eu vou morrer aqui. E aí falaram, você vai ter que fazer um exame assim, 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 lá no outro hospital. Eu falei, pronto, o trem tá feio mesmo pro meu lado. E aí Deus, ele veio com aquele cuidado, aquele carinho, e entrou um rapaz que ele tava mal psicologicamente. E ele falava que ele era Jesus. Ele falava, eu sou Jesus, eu sou o Yeshua. Aí começava. E aí não sei o quê. Aí, de repente, esse rapaz, ele chegou bem pertinho de mim, olhou dentro do meu olho, assim como eu estou com esse microfone aqui, cara a cara, e falou bem assim, você não vai morrer aqui. Nossa, que forte. E aí eu falei, o quê? Ele, isso mesmo. Eu sou Jesus e eu tô falando pra você que você não vai morrer aqui. Pode parar de ter medo. Nossa. Arrepiei todinha. Também. E aí eu falei, tá, né? Tá bom, não vou morrer aqui. E realmente eu não morri, eu saí. E assim eu tô vivendo, né? Matando um leão por dia. Matando não, quando eu gosto de matar, eu só derrubo os bichinhos e deixo eles lá. Mas é isso, eu tô vivendo assim, resolvendo uma coisinha de cada vez. E tá dando certo, tá dando certo. Bacana, Carla. Fala pra gente um pouquinho da Carla profissional também, né? Porque hoje você tem essa confeitaria, faz um sucesso aí com os bolos maravilhosos aí que você faz também. E foi algo também desafiador, né? Você, não sei, eu acho que as pessoas que conhecem a Carla sabem que ela era da área de tecnologia e ela largou tudo para fazer, né? Uma mudança Foi radical. uma mudança radical. Ela largou a tecnologia para fazer algo que ela gostava, que ela amava, né? Que são os bolos dela, né? Então conta pra gente como é que foi essa decisão, porque deve ter sido uma decisão difícil e às vezes alguém deve ter até criticado, né? Deve ter até falado assim, nossa, você é louca de fazer isso? Como é que você larga tudo para fazer bolo? Até hoje falam. Então, eu trabalhei numa empresa e eu cresci nessa empresa. Então, assim, eu entrei como estagiária e aí eu cresci e cheguei até a supervisão de suporte. Só que, assim, a área de tecnologia, às vezes, ela é meio cruel com as mulheres, né? Então, assim, a Pamela é uma sobrevivente da tecnologia, que eu digo. E lá como era uma empresa liderada por homens, então a mente era muito masculina. Então, a gente que era mulher que entrava sofria um pouco. Então, eu era supervisora de equipe, junto com outra supervisora de equipe, ambas mulheres, ambas estavam na liderança do setor, e a gente organizava os homens, a gente orientava os homens, né, do suporte. Então, a gente era as flores do suporte, que os meninos falavam. Aí, eu lembro que quando eu saí de lá, eu chorei demais. Eu chorei. Eu fui de lá. E a parada era longe, não era, Pamela? Eu saí de lá até na parada, chorando. Então, a gente estava num projeto muito lindo também do sistema. E aí ia ter um lançamento. E aí os clientes me ligando, cadê você? Eu quero te conhecer. E eu não estava lá, porque a gente atendia o Brasil inteiro. Então, assim, foi muito difícil para mim. E eu criei trauma da tecnologia. Eu falei, não quero mais trabalhar com isso. Nossa. Não quero mais trabalhar com isso. Eu já lutei demais na minha vida com várias outras coisas. Eu quero paz. Eu quero sossego. E aí eu fui trabalhar com outras coisas que eu já tinha experiência. Eu tenho muita experiência em telemarketing. E aí eu regredi um pouco. E aí as pessoas, tudo é dinheiro. Então todo mundo fala, você é louca. Tu tem informação. Tu é formada, por que tu não vai trabalhar na tua área? Um administrador de rede ganha tanto. E daí? Não era o que eu queria pra mim. Sim. Porque não é... Pra eu chegar no patamar de um administrador, na época, na minha cabeça, eu acho que muita coisa mudou, né, Pamela? Mas eu fiquei com esse bloqueio. Eu fiquei bloqueada, eu não quero mais trabalhar nisso. Isso fechou dentro da minha cabeça. E aí eu também casei. E aí eu viajava, né, Pamela, muito pra implantar, não sei o quê. E aí quando eu casei, eu falei, realmente não é isso que eu quero pra mim. E aí eu fiquei bloqueada. E agora? O que eu vou fazer? E agora? O que eu vou fazer?
E fiquei trabalhando, CLT e tudo mais, e foi passando o tempo, e quando a gente decidiu casar, eu comecei a vender doce, para poder custear o casamento. E aí, até quando eu tava lá nessa empresa, já vendia algumas coisas para poder coisar. E quando eu saí, quebrou nossos planos de casamento, porque quando eu saí de lá, eu tava noiva. E aí a gente ia casar lá em São Francisco, que é a cidade que o Daniel mora, né? E aí a gente ia casar na beira do rio, o lugar era lindo e tudo mais, e já tava todo projetado isso. E quando eu fui demitida, quebrou isso. Porque eu ganhava muito bem e agora eu não ia ganhar tão bem, né? Então, aí a gente teve que reestruturar, né? Vamos casar aqui em Brasília mesmo, na igrejinha que a gente já frequenta, do jeito que a gente puder. E aí eu comecei a vender doce. Aí a gente fez camiseta, ajude-nos a casar e tudo mais. E aí foi um momento muito legal, a gente saía na rua. O Daniel é uma pessoa que ele é totalmente extrovertido, então ele não tem vergonha. Aí ele já chegava, a gente ia fazer curso junto. Ele ia no metrô, e aí, pessoal, vamos comer um docinho, não sei o que, ajuda a gente a casar e tal. E aí, eu fui perdendo também, tipo, o receio de falar em público também com essas vendas dos doces. Mas eu pensei que ia ficar só por aquilo mesmo, que aquilo dali a gente ia vender, ia casar e ia parar. Só que isso foi adentrando dentro de mim, foi adentrando, e aí eu fiz a minha primeira Páscoa. E aí foi indo. Quando minha mãe morreu, eu saí, a empresa que eu trabalhava fechou. E aí, fechou a filial dela de Brasília. E aí eu fiquei sem trabalho. Eu falei, eu vou me permitir dar um tempo. Aí a gente estava construindo também lá na casa da minha mãe e tudo mais. E eu me permiti dar um tempo. Um certo dia, minha sobrinha chegou pra mim e falou assim, tia Carla, eu fechei um chá de lingerie pra você fazer. Eu falei, eu não faço chá de lingerie, não faço chá de nada. Ela, você faz sim, você vai fazer. Heloísa, eu não sei. Ela, você vai fazer o bolo, as coisas de frios. Eu não sei fazer nada de frios, não, menina. Ela, tia Carla, já tô falando, já peguei até o preço. Ela fez tudo. Ela falou, você só vai ter que fazer as coisas. Aí eu falei, não consigo. Ela, você consegue? Sim. Aí ela pegou logo o modelo do bolo, um bolo de pasta americana, com renda. Eu falei, essa renda aqui é o pano, né? Ela, não, tia Carla, é tudo comestível. Aí eu, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer isso? E aí eu enfrentei o projeto, fiz um bolinho de teste para minha afilhada, e deu certo. O pessoal falou, nossa, é maquete, que não sei o quê, que eu fiz o da Mini, sabe? Aí eu fiz com a rendinha, igual seria o de lingerie, né? Só que no tema da Mini. E aí o pessoal, nossa, é maquete, ficou lindo, que não sei o quê. Hoje eu olho o bolo e falo, não, gente, não é lindo esse bolo. Mas foi muito bom, e aquilo me deu um gás. Eu falei, será que é isso que Deus quer de mim? E aí, no mesmo dia que eu tava fazendo essa encomenda do chá de lingerie, uma moça me ligou e falou assim, eu queria encomendar um bolo. Eu falei, moça, eu não faço bolo. Ela, você não faz, não? Gente, eu nunca tinha publicado nenhuma foto de bolo, a mulher. Que incrível. Aí eu falei assim, tá bom, vou fazer. Aí fiz também um do Flamengo. Então, eu lembro que eu virei 2 noites seguidas pra fazer 2 bolos. E essas tábuas de frios, tinha umas lembrancinhas também. E aí eu fiz, deu super certo. Eu gostei bastante da experiência, apesar que foi muito sofrida. E aí surgiu a Carlota. Aí, nisso, eu tava pensando sempre assim, que nome eu vou dar? Que nome eu vou fazer? Aí, um dia, uma amiga minha, eu dei um mimo pra ela de guardar as coisas dela na mesa. E aí, ela se encantou com esse negócio. E aí, todo mundo que chegava, ela falava, olha o que a Carlota fez. Foi a Carlota que fez. Foi a Carlota que fez isso aqui. Olha, gente, a Carlota que fez. Aí eu falei, é o nome da minha empresa, a Carlota que fez. Legal. E aí, surgiu a Carlota. Massa. Muito bacana. Extraordinário. Essa história é maravilhosa, Carla. História de superação desde, né, vindo da sua infância, passando pelas dificuldades ali com toda a sua família. E ainda mais, né, um divórcio e mudar, assim, radicalmente de profissão, né, e chegar onde você está hoje em dia. Parabéns, viu, pela sua história. Obrigada. É uma história edificante, assim, nos faz, assim, pensar, né, analisar a vida, né, como que depois de passar por tudo isso, você ainda é essa pessoa tão sorridente, tão alegre, tão maravilhosa. Isso mostra para nossos telespectadores que é possível vencer qualquer dificuldade, qualquer etapa da vida, né? E se reinventar, que é o que você fez. Se reencontrar e se reinventar. Hoje você se ama, ama o que faz e está feliz.
que é o que importa. Não importa o que os outros pensam, mas você deveria estar na área de tecnologia. Não, o importante é você estar bem, feliz e você estar. Isso que importa, né? É isso mesmo. E foi uma coisa engraçada, assim, que sempre que eu lembro de você, eu lembro de um sorriso. Ai, obrigada. Sempre. Porque você é uma pessoa que você sempre... Você é uma pessoa que remete alegria, Carla. Assim, para mim, a visão que eu tenho de você é essa. E eu acho o mais fantástico de tudo que, apesar de todas as dificuldades que você enfrenta, você tá sempre sorrindo, sabe? É algo que eu acho que é muito forte dentro de você, sabe? E isso que eu queria muito trazer você aqui, né, para que as pessoas vejam, né, conheçam você, conheçam a sua história, porque eu acho que é algo sensacional esse jeito seu de estar, sabe, sempre, por mais difícil que seja a situação, você está sempre perseverando, né? Você é uma pessoa que é perseverante, você tá, por mais que o barco esteja lá, né, capengando, a água tá enchendo de água, você tá tirando rindo, né? Tá sempre com esperança, é uma pessoa muito esperançosa. Sempre eu achei isso muito lindo de você, né? Então, eu quis muito, né, trazer você aqui para que as pessoas pudessem conhecer essa história que é linda, maravilhosa, história de superação enorme. E justamente por isso, porque o seu jeito é maravilhoso. A energia dela é contagiante, é uma energia muito boa. E eu tenho certeza que nós vamos sair daqui hoje, assim, contaminados com essa energia boa. Carla, obrigada. mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, por poder, né, contar um pouquinho da sua vida pra gente e trazer essa energia boa pra nossa vida e pra vida dos nossos telespectadores também. É isso aí. Agora, antes da Carla ir, a gente tem uma coisa especial. Ah, sim, é verdade. Ninguém sai daqui sem nada, Carla. É isso aí. A gente tem um presente especial para vocês. Produção aqui trazendo, espero que você goste bastante. Ai, só pela caixinha, né? Ah, não, gente, eu não acredito, não. Que quando eu cheguei, foi a primeira coisa que eu falei, eu vou roubar essa caneca. Que bom que você gostou. Essa é a nossa lindo, caneca obrigada. do nosso podcast, né? Essa é a Pâmela, a Carol e eu. E lembrando que a Carol hoje não pôde estar conosco aqui, né? Está fazendo muita falta, Carol. Estamos sentindo saudades, mas nós sabemos que você está resolvendo, né, alguns problemas, né? E nós estamos aqui em sintonia contigo, né? Quem desejar comprar a caneca do Laelas Podcast, é só mandar uma mensagenzinha, né, no privado do nosso Instagram, né, que nós vamos disponibilizar para vocês por um valor maravilhoso, baratinho, né, Pâmela? É isso aí, gente. E ficou linda a caneca. E é isso, gente. Foi um prazer, Carla, ter recebido você aqui. Muito bom. Espero que você tenha gostado. O prazer foi todo meu. Eu amei. Passou muito rápido. Eu queria ter falado mais. Mas, assim, foi muito bom. Eu queria deixar, assim, um recadinho, né? Assim, porque, às vezes, a gente tá numa situação que fala muito de feminismo, né? É feminismo e tudo mais. E somos fortes, somos guerreiras, somos sim. Lá elas, como diz o nome aqui do podcast, né? Que nós somos foda. Mas a gente também é frágil. A gente também tem que se permitir. Então, foi uma coisa que eu aprendi nesse momento que eu tô sozinha. Então, não se cobrem tanto, né? É o recado que eu queria passar. Permita-se passar pelo que vocês tiverem que passar. A história da gente, às vezes, é difícil. É difícil. Mas quando a gente vê o todo da sua história, o problema que você está passando, e você não se permite sentir, se você não se permite passar por esse processo, reconhecendo quem você é e o que você tem que fazer, às vezes você fica tão focado no problema que esquece de que você é um ser humano. Exatamente. Entendeu? Então, assim, somos feministas, é legal, a gente é foda, é legal, a gente quer direitos iguais, é legal, mas permita-se ser cuidada, permita-se ser amada, permita-se amar, né? Esse era o recadinho que eu queria passar, porque muitas vezes a gente, principalmente quem é mulher, quem é mãe, quer cuidar de todo mundo, quer agradar todo mundo,
Eu não tive o privilégio ainda de ser mãe, né? Como eu falei para vocês, era uma coisa que era muito forte com a minha mãe, porque ela falava bem assim para mim: você nunca vai me dar um neto. E eu nunca vou dar um neto para ela, porque mesmo se eu for mãe, ela não tá mais aqui. Então, isso foi uma coisa que me corroeu muito. Então, aceitem a história de vocês. Permitam-se sentir, né? É o que eu queria passar. Porque, às vezes, a gente fica tão focado no passado, no que passou, no problema atual, e esquece de viver. Vamos viver, gente. Lá elas. É o nosso momento. Isso aí. Lá ela se joga!